gente, vamos iniciar mais uma aula. A gente vai iniciar hoje com essa pauta, né? Esse protesto que está sendo votado justamente neste momento, né? Do piso salarial da enfermagem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? A gente tem essa aprovação em que os profissionais de enfermagem vão ser mais valorizados, porque, né, é desumano, como acontece na maioria das vezes, em que o enfermeiro precisa ter mais de um emprego, 2, 3 empregos para poder ter um salário digno, né? E aí, vamos crer que agora vai dar certo. Depois vai passar pelo presidente, né? Uma complicaçãozinha, porque esse homem não dá muita coisa boa, mas enfim, vai dar tudo certo e a gente vai lutar pelo nosso piso salarial, né? Pela nossa valorização. E aí vamos começar mais uma aula, né? Vou botar aqui a apresentação. E hoje a aula a gente vai falar sobre a administração de medicamentos. A gente vai falar uma partezinha dela com mais calma e nas próximas aulas a gente vai terminar esse conteúdo. A gente vai começar falando um pouquinho do que é o medicamento. Os medicamentos, eles podem ser de referência, genéricos e similares, né? São os 3 tipos de forma de medicamento. O medicamento de referência é aquele registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária. A qualidade deve ser comprovada cientificamente por ocasião do registro e a eficácia e a segurança devem ser testadas por meio de estudos clínicos. A etapa de elaboração de um medicamento leva mais ou menos, no mínimo, uns 9, 10 anos, que tem estudos pré-clínicos, que são os estudos feitos em animais, e os estudos clínicos, né? Os estudos clínicos que são feitos em humanos. Então, leva um tempinho para se elaborar um medicamento realmente validado pela vigilância sanitária, né, e pelos órgãos federais responsáveis por essa comprovação científica. O medicamento genérico, ele deve manter o mesmo efeito terapêutico do de referência. Ele é definido como aquele produzido livremente após o prazo de proteção da patente do produto de referência. Então, tem o princípio ativo, né, mas é feito por uma empresa diferente, de formas diferentes do que é feito pela empresa primeiramente produzido, né? Os medicamentos similares são aqueles que contêm o mesmo ou os mesmos princípios ativos, a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica e são equivalentes aos medicamentos registrados no órgão federal responsável, podendo diferir em características relativas ao tamanho e à forma do produto e ao prazo de validade, à embalagem, à rotulagem, aos recipientes e ao veículo, né? Então, o similar, ele vai diferir, ele vai ter o mesmo princípio ativo, mas ele pode diferir quanto à forma de apresentação. Por exemplo, se o medicamento original é em comprimido, o similar ele vai ser em solução, por exemplo. Né? Então, a gente tem esses três tipos de medicamentos. Há disponíveis diferentes formas farmacêuticas em que os medicamentos são apresentados. A gente vai ter os comprimidos, a gente vai ter cápsula, pós e granulados, xaropes, soluções que podem ser em gotas, nasais, colírios, bochechos e gargarejos e injetáveis, supositórios, óvulos e cápsulas ginecológicas, aerossóis e pomadas e suspensões. A gente tem aqui uma figurinha que fala da velocidade de absorção, que varia de acordo com a forma. Então, né, essa setinha está mostrando aqui que a velocidade alta e a velocidade baixa, né? Ela começa alta e vai reduzindo. Então, soluções têm alta velocidade de absorção no organismo,
seguido por suspensões, depois pó, depois cápsula, depois comprimido e depois a dragem, né? Aqui um exemplo de uma cápsula, aqui da dragem e os comprimidos. E aí a gente fala um pouquinho da questão da farmacologia, né? Sei que vocês devem já ter estudado um pouco na disciplina de farmacologia, mas a gente vai relembrar esse conceito, né? Porque é importante o enfermeiro saber. Por que a gente tem essa disciplina na graduação? Porque é importante o enfermeiro saber da farmacologia, desses princípios, desses conceitos da farmacologia, né? Que vai levar a entender como é o mecanismo de ação daquele medicamento, né? E aí a gente entende a farmacologia clínica. Então, a farmacodinâmica estuda os efeitos bioquímicos, fisiológicos e o mecanismo de ação dos fármacos. A farmacodinâmica, ela vai estudar como aquele medicamento vai agir dentro do organismo, dentro do órgão, em quais receptores, em quais estruturas ela vai modificar, ela vai bloquear. A farmacocinética, ela vai estudar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção dos fármacos, né? Então, o medicamento, né, o fármaco, ele passa por todo esse processo, né, quando a gente ingere, quando é administrado um fármaco no organismo. Então, ele vai passar pela absorção, pela distribuição, pelo metabolismo e pela excreção. E aí vem a partezinha da farmacodinâmica, né, que é um mecanismo de ação, enfim. Estuda o que o organismo faz com a droga, né? Então, se na farmacodinâmica estuda o que a droga faz no organismo, a farmacocinética estuda o que o organismo faz com a droga. A enfermagem é a principal responsável pela administração dos medicamentos. Incidentes relacionados a medicamentos estão entre os mais comuns nos serviços de saúde. Podem acarretar prejuízos ao paciente e familiares nos aspectos da saúde física, mental e social, comprometer a imagem e a confiabilidade da instituição e ainda implicar os profissionais em processos e ações ético-moral legais. Evento adverso, quando os incidentes relacionados a medicamentos geram dano ao paciente, né? A gente chama de evento adverso, quando a administração de um medicamento gera dano ao paciente. Segundo a resolução do COFEN 311 de 2007, que normatiza o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o artigo 12, ele traz das responsabilidades e deveres, né? Então, a equipe de enfermagem, os profissionais de enfermagem devem assegurar a pessoa, a família e a coletividade a assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. O artigo 14, ele traz das responsabilidades manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais em benefício da clientela, coletividade e do desenvolvimento da profissão. É aquela coisa, como dizem, né? Profissional da saúde nunca mais vai deixar de estudar. Tem sempre que estar se estudando, se atualizando nas coisas, nas resoluções, nas atualizações de medicamentos e de todos os procedimentos. O artigo 30 vai falar das proibições. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de risco. Proibido. Por isso que o enfermeiro estuda farmacologia, para saber o que aquele medicamento, aquela droga vai fazer no organismo. Né? Administrar uma coisa sem saber o que está proibido, sujeito, né, a sanções, a penalidades, enfim. Artigo 32 também traz das proibições, né? Executar prescrições de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. Proibido. É proibido administrar medicação preparada por um colega profissional. Gente, se atentar a isso. Eu sei que na maioria, assim, em alguns hospitais públicos, na correria, isso pode acabar acontecendo, mas isso é proibido pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Isso é proibido. Administrar medicamentos torna-se um processo multi- e interdisciplinar, que exige do profissional responsável pela administração
conhecimento variado, consistente e profundo, como ação, interações e efeitos colaterais da medicação, uma vez que um erro pode trazer graves consequências aos clientes, sob a responsabilidade desses profissionais. Então, a gente, enfermeiro e profissionais da equipe de enfermagem, a gente tem que saber as interações medicamentosas, o mecanismo de ação, tudo relacionado aos medicamentos. Lógico que a gente não vai saber como os médicos sabem, porque os médicos vão saber aquela doença e escolher o medicamento. A gente vai ter que saber o que aquele medicamento vai fazer no organismo do paciente, porque a gente vai administrar, né? Então, é uma competência, uma autoridade nossa, né? Então, a gente tem que saber o que é que a gente está fazendo, o que é que aquela droga vai fazer no organismo. E, como exemplo, interações medicamentosas. Tem medicamentos que não podem ser administrados juntos, tem que ter um espaço de tempo para isso. Então, a gente tem que se atentar a isso, porque caso aconteça um erro nessa questão de interação medicamentosa, de evento adverso, efeito colateral por interação medicamentosa, a culpa cai para o enfermeiro, para a equipe de enfermagem. A equipe multidisciplinar deve estar envolvida no processo que busca a identificação de fatores de risco que contribuem para a ocorrência de incidentes e falhas, pois no hospital quem executa a prescrição medicamentosa é o médico, quem dispensa a medicação é o farmacêutico e quem a prepara é a enfermagem. Então, a questão desse medicamento, ela é da equipe multidisciplinar, porque quem vai decidir é o médico, quem vai dispensar aquele medicamento é a enfermagem, é o farmacêutico, e quem vai preparar e administrar é a enfermagem. Então, quando chegar na gente, né, que vai passar meio que por dois profissionais, dois tipos de profissionais, a gente ainda assim tem que se atentar a todos os detalhes da prescrição, de como aquele medicamento está, de validade, de forma que aquele medicamento está, para não a gente não chegar a administrar um medicamento que não está em condições adequadas. E aí a gente tem a questão do uso dos certos, né? Esse uso dos certos, ele vem atuar em várias questões, em vários tipos, e principalmente na questão da administração dos medicamentos, para evitar a ocorrência desses eventos adversos, evitar a ocorrência de erros e falhas, né? Então, a gente vai ter medicamento certo, compatibilidade medicamentosa, orientação ao paciente, direito a recusar o medicamento, anotação correta, dose certa, via certa, hora certa e paciente certo. Então, principalmente essas últimas aqui, a gente tem sempre que se atentar e conferir. Paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, a gente tem sempre que conferir e fazer de tudo para conferir várias vezes, se for possível. Etapas para o processo de administração. Na prescrição, a prescrição é a escolha da medicação apropriada para cada situação clínica, feita pelo profissional da saúde, que considera os fatores individuais dos pacientes, como alergias e peso, na indicação da via de administração, dose, tempo e duração. A prescrição ela é basicamente feita pelo médico. Existem portarias, existem adendos, né, que, de acordo com cada município, isso vai variar, que permite que alguns medicamentos, alguns determinados medicamentos podem ser prescritos pelo enfermeiro, mas, em geral, a prescrição é realizada pelo médico. A prescrição tem que ser legível, preferencialmente emitir a partir de sistema informatizado que possua alerta para inadequações ou discordâncias da prescrição, ou no mínimo digitada, mas não mais manuscrita, né? Então, essa prescrição manuscrita tá tentando ser erradicada, né, digamos assim, modificando essa forma de prescrição pela prescrição informatizada e digitada, para minimizar a ocorrência desses erros de medicamentos, erros de dosagem, né? A gente sabe que, como é muito
conhecido, né? Letra de médico é bem complicada, né? Às vezes a gente não entende nada. Para pacientes que não têm conhecimento de leitura, né? Isso ainda complica mais ainda. Quando você vai numa farmácia, né? Comprar o remédio que o médico passou, nem o paciente entende, nem o próprio farmacêutico entende. Às vezes eles até entendem por experiência de estar vendo tanto tempo uma letra feia e aí conseguem deduzir o que é aquele medicamento, né? Mas já está sendo recomendado, né, essa informatização da prescrição, em que ela vai ser digitada, sistematizada, para que deixe o mínimo possível de erros e falhas, né? E também seja mais fácil de outros profissionais conseguirem detectar algum erro ou alguma falha. Conter data e identificação do prescritor com carimbo e assinatura, sempre na prescrição tem que ter o carimbo e a assinatura com data e a identificação dele, né, com o nome dele. Deve conter as informações necessárias dos medicamentos, tais como nome, dosagem, via, horário, frequência e velocidade de infusão. Isso é a velocidade de infusão na unidade hospitalar, né, principalmente. Então, a prescrição ela tem que vir com esses detalhes. Se não vir, né, tá faltando informação, a gente tem que voltar essa prescrição para o médico, né? Porque, por exemplo, na unidade hospitalar, o médico prescreve, a enfermagem apraza, né? O enfermeiro apraza essa prescrição. E aí a gente tem que se atentar a todos esses detalhes, bem como aos erros de medicamento, né? O médico passou um medicamento numa diluição, por exemplo, que a gente sabe que não é aquilo ali. A gente tem que voltar essa prescrição para o médico para ele corrigir, né? A gente não pode deixar o erro ali e mandar para a farmácia para dispensar um medicamento, para administrar esse medicamento se contém um erro, né, de escrita, de prescrição mesmo, né? Então a gente tem que se atentar e, se necessário, voltar a prescrição para o médico. As siglas e abreviaturas adotadas na prescrição médica devem ser divulgadas na instituição, né? Então, o médico não pode escrever uma sigla que só ele entenda ou que ele tenha visto em outro hospital ou em outra coisa. Não pode. Tem que ser siglas e abreviaturas de acordo com os protocolos da instituição. Contém identificação elegível do paciente com no mínimo 2 identificadores, como o nome completo e a data de nascimento, pode ser acrescida com o número de prontuário ou registro de atendimento. Geralmente, vem uma unidade hospitalar, onde atende a realidade de 24 horas no ambiente hospitalar. Então, se hoje é dia 24, sai uma prescrição que vai valer até as 2 horas do dia de amanhã. A partir das 2 horas já vai ser outra prescrição. E aí, uma coisa que a gente tem que se atentar também, porque isso acontece muito em unidades hospitalares. Quando tem no setor os chamados médicos prescritores. Esses médicos vão lá só para prescrever, né? Só para prescrever essa medicação. Se muito, eles passam e dão uma avaliada naquele paciente. Então, se contém um erro nessa prescrição que passou desapercebido, esse erro vai ficar se repetindo por vários e vários dias. Então, a gente tem que se atentar aos detalhes, porque alguns médicos, eles acabam repetindo as prescrições de forma que aquele erro que contém naquela prescrição vai também ser repetido. Manter farmacêutico para realizar a verificação da prescrição médica antes da dispensação dos medicamentos. Na unidade hospitalar, geralmente acontece, o médico ele vai fazer a prescrição em 2 vias, né? Então,
ele vai mandar as duas vias. Essas duas vias têm que ser carimbada e assinada por ele, carimbada e assinada pelo enfermeiro que vai aprazar, né? Aprazou, carimba também. Uma via vai ficar no posto de enfermagem, uma via vai ser enviada para a farmácia e protocolado, né? Então, nos caderninhos de protocolo, o farmacêutico vai assinar o que ele deu, né, de medicamento, o que ele entregou e o nome dele, a data e a hora, né? Então, o farmacêutico tem essa função também de verificar a prescrição, de verificar o medicamento que ele está entregando e tudo muito bem protocolado, muito bem escrito e documentado. Aqui é um exemplo de uma prescrição, uma receita. Espera aí, gente, só ver aqui se a minha internet está oscilando. Sim, gente. Então, continuando, aqui é um exemplo de uma prescrição, uma receita médica, né? Aqui aqui não é que esse processo de informatização vem a evitar essa questão de rasuras. Vocês veem aqui que a letra não está nada assim muito boa de entender. Algumas coisas até dá para entender, né? Dormonide, fentanil. Outras coisas aqui, né? Mas enfim, então a gente vem trazendo a informatização da prescrição para evitar essa ocorrência, né, dessas letras que não dão para entender, esses sinais, essa rasura, essa bagunça que fica difícil o entendimento. A dispensação, ela é a distribuição do medicamento pelo serviço de farmácia e suprimentos para as unidades requisitantes. O preparo, ela é a manipulação dos medicamentos conforme as técnicas para administrar ao paciente. E considerando os certos, né? Os certos, como eu mencionei. Aqui é o um erro da administração, né? Tudo muito misturado.
Pronto, gente, voltou, né? A internet caiu, ela tá oscilando aqui. Mas vamos pedir a Deus que dê certo, né? Porque, enfim. Mas, como eu estava falando para vocês, voltar tudo de novo. A questão da bagunça na hora da dispensação, na organização da recepção dos medicamentos. Não podemos deixar isso acontecer. E nem isso daqui, né? Nessa administração bagunçada, que pode nem ser para administrar tanta coisa ao mesmo tempo, pela questão da interação medicamentosa. Então, a gente tem que ter cuidado e não deixar isso acontecer. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora dos fatores de risco para eventos adversos, né? Coisas que acontecem, mas a gente tem que tentar ao máximo diminuir esses riscos. Então, falha de comunicação entre os profissionais acontece muito, gente, muito nessa falha de comunicação. Às vezes existe muita falha de comunicação entre a enfermagem e o médico, entre o técnico de enfermagem e o enfermeiro, entre o enfermeiro, o fisioterapeuta ou o farmacêutico, né? O farmacêutico que dispensa as medicações. Então, a gente tem que tentar evitar isso, porque acontece muito incidente, muito trabalho, muita dor de cabeça, né? Que nessa falta de comunicação, a gente acaba trabalhando duas vezes, porque tem o trabalho de chegar e tentar administrar o que é para ser o certo, e aí verifica em cima da hora que está errado, que tem que ser corrigido, e aí a gente tem que procurar médico, tem que procurar farmacêutico. Então, a gente tem que tentar incentivar essa comunicação, né, e ir atrás dessa comunicação para que a gente minimize esses erros, né, essas chances de risco para eventos adversos. Relutância, na verdade, peraí, gente, já começou aqui, eu passei, né? Pacientes vulneráveis, dificuldade de comunicação, neonatos e crianças devido à necessidade de cálculos das doses de drogas requeridas em seus tratamentos, né? Então, uma criança, uma RN, vai precisar de um ajuste a mais, com cálculo a mais nas doses das drogas. Inexperiência profissional, acontece, né? Todo mundo chega a uma unidade hospitalar, por exemplo, sem experiência, e não é vergonha a gente perguntar a quem tem mais experiência, a quem está ali no serviço há mais tempo, e nós mesmos, como enfermeiro, perguntar a um técnico de enfermagem que está há mais tempo no serviço, que sabe mais os protocolos, como são executados naquela unidade hospitalar. Então, a gente precisa sempre perguntar, não ter vergonha disso e falar na comunicação, né? Comunicar com o técnico, com o médico, com o farmacêutico, com o fisioterapeuta, com toda a equipe multi. Pressa, como em situações de emergência, realização de multitarefas, interrupções, fadiga, tédio, ausência de supervisão, né? Realização de multitarefas, né? Como a gente está falando da PL, né? Da valorização da enfermagem, que o enfermeiro tem muitas tarefas no plantão, muitas vezes mais coisas gerenciais, né? De muita papelada do que os procedimentos em si, mas junta uma coisa com a outra. E o enfermeiro é que toma conta mesmo daquela unidade hospitalar, né? Fica sob responsabilidade dele. O que acontece com o paciente? Os papéis do paciente, do prontuário. Então, isso acaba fazendo com que alguns erros, né? Como os erros de medicação, passem desapercebidos. E a gente tem que se atentar a isso. Situações de emergência, né, quando tem um paciente parando e o outro já passando mal, né, com rebaixamento do nível de consciência, e aí o enfermeiro só para dar de conta de duas coisas, não tem como. Pressa e as interrupções, né? E a ausência de supervisão. Por isso que o coordenador de enfermagem
Gente, a internet hoje aqui tá bem ruinzinha, tá bem chatinha, caindo de instante em instante, né? Tá oscilando muito, mas enfim, vamos ter fé que a gente vai conseguir ter essa aula hoje, né? Vamos lá, continuar. Eu falei da questão da supervisão de enfermagem, né? Sobre o gerenciamento de enfermagem, sobre as funções do enfermeiro, as funções do técnico, e que o coordenador de enfermagem tem que estar atento e sabendo de tudo que está acontecendo ali naquela unidade hospitalar. Dupla checagem ou checagem por diferentes pessoas de acordo com as recomendações do serviço, né? Como eu falei, existe essa divisão dos pacientes com os enfermeiros e com os técnicos, para que várias pessoas não fiquem interferindo numa prescrição médica de um paciente, né, do técnico indo administrar, e vem outro checa, vem outro administra outra medicação, é dividido, né, pela a questão do gerenciamento e enfermagem. Trabalham em equipe ineficaz, é um fator de risco, né? Como eu estou falando para vocês, essa falta de comunicação, essa falta de supervisão, essa falta de divisão e de gerenciamento de enfermagem vai ocasionar esse trabalho de equipe ineficaz, e aí favorecendo a ocorrência de eventos adversos nos pacientes. Falha de comunicação entre os pacientes, como eu já falei, relutância em usar memória auxiliar, como bulas, protocolos, livros, artigos ou outras fontes de informação. A gente vê que algumas unidades hospitalares, né, e alguns profissionais que já estão há muito tempo no serviço, eles têm uma relutância em procurar essas atualizações, esses protocolos, esses artigos que vão trazer informações científicas para embasar o que a gente está fazendo, né? A nossa ação. E aí, não, a gente não pode ser assim, a gente não pode dizer, eu estou há 30 anos administrando esse mesmo medicamento, vem uma pessoa agora e diz que é diferente. Eu não vou dar atenção, eu não quero saber o que ela está falando. Não, a gente tem que procurar saber se tem atualizações, se tem novos protocolos ou coisas do tipo. Ambiente de trabalho inapropriado, né? Como o que é a valorização da enfermagem vai estar protestando, né? Esse ambiente ruim, desgastante, muito cansativo e exaustivo. Alguns medicamentos podem ser facilmente confundidos devido à ambiguidade quanto a nome, rótulo, embalagem, cor e forma. Letras muito pequenas nas etiquetas ou rótulos dificultam a leitura. Desconhecimento sobre interações medicamentosas e reações adversas. Como eu falei para vocês, importante a gente saber sobre as interações medicamentosas e as reações adversas. Super importante, o enfermeiro tem que estar sabendo sobre essas coisas. Aí uma reflexão. Você é enfermeiro em uma unidade de clínica médica e é notificado de 2 casos de evento adverso relacionado com medicamentos no mesmo setor em uma semana. Qual a atitude tomar? Como eu falei para vocês, né? Existem diversos fatores da equipe de enfermagem, da falta de comunicação, da divisão dos pacientes, do gerenciamento da enfermagem, da recepção dos medicamentos do farmacêutico, da avaliação da prescrição e o aprazamento pelo enfermeiro, né? Então, tem vários fatores envolvidos aí. Por onde vocês começariam? Por onde vocês achariam que deveria começar essa investigação para tentar ver o que é que está acontecendo, casos adversos relacionados a medicamentos naquela unidade. E aí a gente vai começar a falar, né, das vias de administração, né? As vias que a gente consegue administrar os medicamentos. A via escolhida para a administração do medicamento irá depender das propriedades e efeitos desejados, assim como das características clínicas e da condição cognitiva do paciente. A gente vai ter 3 formas de vias de administração: a enteral, a parenteral e a via tópica, né? Que ela
vai atuar naquele local, exatamente naquele local. Por exemplo, não iremos conseguir ministrar um comprimido via oral para um paciente inconsciente, né? O paciente não consegue deglutir, ele não está com os movimentos de deglutição, né? O paciente inconsciente. Então, a gente não vai conseguir administrar um medicamento que seja por via oral. A gente vai começar falando da administração enteral. A enteral, ela usa, né, como a gente viu a questão das sondas nasogástricas, nasoentéricas, ela vai usar o trato digestório, né, estômago e o intestino. Então, a administração de medicamentos por via enteral vai se utilizar do estômago e do intestino. A via oral, né, que é a mais utilizada, né, mais fácil e mais comumente usada. Os medicamentos são dados pela boca e são deglutidos. Apresenta como vantagem a facilidade de administração e ser menos dispendiosa, né? Ela tem é a que gasta menos, é a que menos tem problemas. É contraindicada para pacientes com náuseas e vômitos, diarreias e dificuldades para engolir, alterações do nível de consciência e alterações na função gastrointestinal. Exemplo de prescrição médica, por exemplo, Novalgina, 500 mg via oral de 6 em 6 horas. Como o exemplo da prescrição, como a gente falou, nome do medicamento, posologia, né, que é 500 mg, a dosagem via oral de 6 em 6 horas, né, o horário, né, que é a dosagem e a via. E Novalgina, 30 gotas via oral de 8 em 8 horas. E aqui uma figurinha, né, que a via oral é pela boca, né, utiliza a boca. É responsabilidade do enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. Os riscos e pontos críticos: engasgos, dificuldade em engolir comprimidos, drágeas e ou cápsulas. Eu, particularmente, sou uma pessoa que sou péssima para engolir comprimido, tenho muita dificuldade, tenho muito medo de engasgar. O paciente desprezar o comprimido na ausência da enfermagem acontece também muito nas unidades hospitalares, aqueles pacientes que dão um certo trabalho, que são relutantes, né? A gente entrega o comprimido no copinho para ele. E se a gente não prestar atenção, não ficar visualizando, ele vai e joga fora. Assim como também, para minimizar isso, um exemplo, né, o programa de tratamento para tuberculose, né, que é o tratamento, tem a parte do tratamento assistido, que o paciente vai lá na unidade básica, no consultório do enfermeiro, o enfermeiro dá o medicamento, né, os comprimidos, e ele toma na frente do enfermeiro, é o tratamento observado, né, para não deixar que o paciente leve esse comprimido para casa e não acabe não tomando, né, jogue fora, enfim. Medicações com apresentação de comprimidos que precisam ser macerados, né? Alguns comprimidos podem ser macerados e outros não. Risco para sub ou superdosagem, absorção variável, período de latência médio a longo, ação do suco gástrico, sabor, pH do trato intestinal, né? Então, como se utiliza do trato digestório, do estômago e do intestino, vai ter ação do suco gástrico, e isso influencia, né, interfere na questão da absorção e no mecanismo de ação que vai ficar para esse medicamento, né? O princípio ativo, né, do medicamento mesmo, daquele comprimido, ele vai ter interferência, já que o comprimido vai ter interferência da ação do suco gástrico. E aí, como é que a gente faz? Né? No material, a gente vai precisar de bandeja, copinhos descartáveis, fita crepe e etiqueta, seringa, triturador de comprimidos, espátula, canudinho, conta-gotas, papel toalha, medicamento prescrito e o copo com água, né? Então, esses materiais
vai diferir da forma como é a prescrição e como que tem que ser tomado o medicamento, né? Se é um comprimido que o paciente precisa deglutir, vai vir num copinho, a gente bota a etiqueta com o nome do paciente e o nome do medicamento e a hora, né, principalmente. Triturador de comprimidos, quando aquele comprimido precisa ser macerado para auxílio do paciente, né? Conta-gotas, né, quando é em solução, e o copo com água, né, para ajudar o paciente a deglutir aquele medicamento. Então, como é o procedimento operacional padrão para uma medicação via oral? A gente vai higienizar as mãos, conferir a prescrição e reunir o material necessário, identificar os copinhos com os rótulos, colocar os medicamentos no copinho sem tocá-los, usar seringa ou medidor para os líquidos, diluir o medicamento com água quando necessário, levar a bandeja até o paciente e colocá-lo na mesa de cabeceira, informar o procedimento ao paciente, conferir a etiqueta com os dados do paciente e conferir o nome completo do paciente, colocar o paciente sentado ou em decúbito elevado, nunca deitado, né, gente, pelo risco de aspiração, broncoaspiração, né, dele engasgar, entregar o copinho com medicamento e copo com água ao paciente. Esperar o paciente deglutir todos os medicamentos, recolher o material e colocá-lo na bandeja, recolocar o paciente em posição confortável e segura, desprezar o material descartável no lixo, higienizar as mãos, checar o procedimento e realizar anotações de enfermagem no prontuário. Aí a gente tem a outra via, que é a sublingual, né? Medicamentos feitos para serem absorvidos rapidamente após terem sido colocados a dissolver sob a língua, não devem ser deglutidos, apresenta como vantagem a facilidade de administração e ser menos dispendiosa, contraindicada para pacientes com náuseas e vômitos, dificuldades para manter a medicação sob a língua e alterações do nível de consciência, deve-se atentar ao uso frequente, pois pode ocasionar lesões da mucosa. A via sublingual, ela tem uma rápida absorção pelos vasos sanguíneos do dorso da língua, né? Então, essa regiãozinha aqui, ela tem vasos sanguíneos que vai promover uma rápida absorção do medicamento. E aí o medicamento não sofre o metabolismo de primeira passagem, né? Aquela coisinha lá da farmacologia sobre os medicamentos, né? Que praticamente todos os medicamentos vão sofrer esse metabolismo de primeira passagem quando ingerido pela via oral, né? Pela ação, sofrendo a ação do sistema digestório. Evita a inativação pelo suco gástrico. Orientação, não engolir a medicação. E exemplos, o isordil, né, que é o nitrato, o adalate, que é a nifedipina, e as desvantagens é a pouca disponibilidade farmacêutica. São poucos medicamentos que existem, que podem ser administrados nessa forma, sem riscos, né, de superdosagem, por exemplo. E aí, para a via sublingual, a gente vai higienizar as mãos, conferir a prescrição e reunir o material necessário, identificar os copinhos com os rótulos, colocar os medicamentos no copinho sem tocá-los, levar a bandeja até o paciente e colocá-los na mesa de cabeceira, informar o procedimento ao paciente, conferir a etiqueta com os dados do paciente e conferir o nome completo do paciente, colocar o paciente sentado ou em decúbito elevado, entregar o copinho com o medicamento e copo com água ao paciente. Entregar o medicamento ao paciente, orientando para colocá-lo sob a língua, sem mastigar ou deglutir, até que ele se dissolva totalmente. Recolher o material, descartar o copinho no lixo, higienizar as mãos, checar o procedimento e realizar anotações de enfermagem no prontuário. Recomendações. Todo medicamento deve ser checado após sua administração. Se não foi dado, deve circular o horário e anotar um motivo no espaço
reservado para anotação de enfermagem. Então, todo medicamento deve ser checado, né? Seja administração oral, parenteral, né? Por via intravenosa ou intramuscular ou subcutânea, todos os medicamentos devem ser checados na prescrição, né? Na unidade hospitalar, principalmente. E se não foi dado, seja lá qual foi o motivo, a gente circula no horário destinado a isso, né? O horário, por exemplo, está de 15 horas, né? A gente vai circular e justificar nas anotações de enfermagem ao lado o motivo pelo qual não foi administrado esse medicamento. Por exemplo, paciente não estava na unidade, pois saiu para realizar um exame. A gente vai lá escrever nas anotações de enfermagem. Medicamento em falta. Circula, justificativa. Medicamento em falta. Deve-se observar e anotar qualquer tipo de reação por um paciente após receber determinado medicamento, né? A gente anota na prescrição, anota na evolução de enfermagem. Caso o paciente se mostre confuso ou desorientado, é necessário verificar o interior de sua boca para se certificar de que ele engoliu a medicação. Se o cliente recusar alguma medicação, registre a recusa e notifique o enfermeiro. Caso não haja possibilidade de o paciente deglutir cápsulas, não se deve abri-las e administrar seu conteúdo diluído. Nesse caso, recomenda-se verificar com o médico a possibilidade de alteração da terapêutica medicamentosa. A cápsula, ela vem com essa cápsula, esse medicamento vem com a cápsula encobrindo o princípio ativo, justamente por uma função, né? A função da cápsula, muitas vezes, é proteger do suco gástrico, porque tanto o suco gástrico interfere na ação daquele medicamento, quanto aquele princípio ativo, ele não pode passar pela via oral, né? Pelas vias do trato digestório superior, sem essa proteção, porque pode causar danos, né? Pode ser um medicamento ácido, por exemplo, e isso pode causar danos nos órgãos, né? No trajeto que ele está passando. Então, a gente não deve abrir as cápsulas para administrar o conteúdo que tem dentro de alguma forma. Não se deve fazer isso. Se o paciente tiver mais de um medicamento no mesmo horário, não devemos misturá-los, como eu falei para vocês. Interações medicamentosas, a gente não pode ficar misturando vários medicamentos ao mesmo tempo. Cada medicamento deverá ficar lacrado dentro do copinho, com a identificação direta na medicação, e deverá ser aberto no ato da administração do paciente. A outra via que a gente tem é a via retal. Ela consiste na absorção de fármacos pela mucosa anal. É indicada quando houver a intolerância do usuário ao fármaco por via oral ou outras impossibilidades, sondagem oral, presença de ferimentos na boca e etc. A medicação é feita na forma de supositório e ou enema retal e aplicado no esfíncter anal interno ou reto, contraindicado na diarreia, na colite e na mucosa irritada. Para administrar tais medicações, o enfermeiro deve conhecer a farmacocinética e a farmacodinâmica relacionada ao medicamento, interações medicamentosas, reações adversas e aplicar a técnica correta. Aquilo que eu falei para vocês. Por isso que a gente estuda farmacologia na graduação. Por quê? Porque a gente tem que saber de todas essas informações sobre o medicamento. Lógico que a gente não vai ter na cabeça todos os medicamentos, todos os mecanismos de ação, mas a gente tem que saber essas principais informações sobre os medicamentos que são administrados na clínica. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a administração parenteral. A gente vai só dar a introdução disso e o resto vai ficar para a próxima aula, mas a gente vai falar sobre as três iniciais, intradérmica, subcutânea e intramuscular, e a intravenosa vai ficar para a aula seguinte. Então, a via parenteral refere-se aos medicamentos administrados por injeção ou infusão
geralmente são absorvidos de maneira mais completa e começam a agir com maior rapidez em relação aos medicamentos administrados por via oral e tópica, justamente porque esses medicamentos eles não vão passar pelo sistema digestório, não vão sofrer a ação do metabolismo de primeira passagem e nem a ação do suco gástrico, né? Então, eles vão agir de forma mais rápida. Por serem injetados através da pele, deve ser empregado com técnica asséptica pelo risco de infecção, né? A gente vai estar fazendo uma ação invasiva. Então, a gente tem que ter uma técnica asséptica na administração desses medicamentos. Além disso, outras complicações podem surgir quando os medicamentos não são administrados no sítio pretendido. O enfermeiro deve conhecer a técnica de administração, a medicação em relação à via e os materiais disponíveis para a administração. É super importante o enfermeiro saber de tudo isso, né? O medicamento, o material, a via, né? Porque cada local, cada via tem suas especificações de administração. Aqui é o exemplo de alguns materiais que a gente usa na administração parenteral, né? As seringas, seringa de 20 ml, seringa de 10 ml, seringa de 5, de 3 e a de 1. A de insulina, né? Que ela vem em unidades. Cada 10 unidades equivale a 0,1 ml. A seringa vai ter 1 ml. Nesta seringa, cada risco significa 0,2 ml, né? Essa daqui é de 2 em 2, mas tem seringa de 1 ml que ela vem de 1 em 1 unidade mesmo. Aqui a gente tem as principais agulhas que a gente vê na unidade, que é a 13 por 4,5, que é geralmente usada em aplicações subcutâneas ou intradérmicas. A 40 por 12, que é a maior, a mais grossa, né? Ela geralmente é usada para aspiração de medicamentos. Ela não é usada para administração mesmo, e sim para aspiração do medicamento. A 30 por 7 e a 25 por 8, que também tem a 25 por 7 que a gente usa para administração intramuscular. Para o preparo dos medicamentos, precisaremos de uma solução que poderá ser utilizada para fazer a reconstituição, no caso de medicamentos em pó, ou de uma solução para diluir a medicação, no caso de uma medicação já reconstituída, né? Então, quando a medicaçãozinha ela vem em pó e a gente vai ter que fazer, né, transformar ela em líquido, ela é chamada de reconstituição, né? A gente tem que reconstituir o medicamento. Quando ela já vem em líquido, mas a gente vai fazer uma diluição a mais, a gente chama de diluir a medicação. Quando ela vem em pó, é reconstituir. Quando ela já vem em líquido, é em diluir, né? A gente chama que vai diluir a medicação. E nessa diluição ou reconstituição, a gente vai poder utilizar o cloreto de sódio, né, que é o soro fisiológico, ou a gente utiliza água para injeção, que é a água destilada, né? Então, tem essas duas formas. Tem medicamento que vai ser só por água para injeção, e tem medicamento que vai ser por cloreto de sódio, ou medicação que pode utilizar os dois. Isso aqui é um exemplo, né, da medicação que ela já vem diluída, né, reconstituída, aliás, né, e a gente vai aspirar aqui na seringa. A gente também tem a diferença de frasco ampola e de ampola, principalmente, né, a ampola é essa daqui, ela é fininha e ela é toda de vidro, né, a gente quebra essa cabeça aqui dela, essa parte dela, a gente quebra para poder aspirar. O frasco ampola geralmente vem com essa tampa e tirando essa tampa verde, ela tem um círculozinho pequeno de borracha, onde a gente vai inserir a agulha para poder aspirar. E o flaconete, né? Flaconete
que vem de água para injeção ou vem o cloreto de sódio, né, para a gente aspirar. Aqui é o exemplo de uma dipirona que tem na unidade hospitalar, né, que vem na ampola, e a gente quebra essa dipirona e geralmente ela é diluída, geralmente é 2:18, né, que vem na prescrição. 2 ml de dipirona pura, né, que aqui, ó, 2 ml, e é diluída em 18 ml de soro, né, então ela vai ser misturada com 18 ml de soro. E aqui um exemplo de medicação que vai ser reconstituída é o Tazocin, que a gente chama, né, popularmente conhecido como Tazocin. É a piperaciclina mais Tazobactam, é um antibiótico. Ele geralmente vem em pó e a gente pode fazer a reconstituição tanto com cloreto de sódio, né, com o soro, quanto com água para injeção. E aí a gente vai injetar esse líquido aqui, deixar misturar, né? Não pode ficar nenhuma pedrazinha, né, de pó, digamos assim, para ser administrado. Tem que ser tudo diluído, né, reconstituído. E aí a gente vai começar com a via intradérmica, né? As medicações são ministradas dentro da derme. São comumente utilizadas para testar alergias, provas de PPD, que é a prova de PPD, é o teste que a gente faz, né, para saber sobre a tuberculose, né, que é a tuberculínica. E aí é um teste intradérmico, geralmente aplicados no antebraço e na face inferior do deltoide, no caso da vacina BCG. A vacina BCG, ela é a administração intradérmica. O local deve ser pobre em pelos, ter pouca pigmentação, pouca vascularização e ser de fácil acesso para a leitura do caso dos testes de sensibilidade e PPD. O volume a ser ministrado de 0,1 a 0,5 ml, inclusive tem essa diferença da questão da vacina, né, da BCG até 19 anos, 0,1 e após 19 anos, 0,5. Equipamento, a gente vai precisar da seringa de 1 ml, agulhas de 13 por 4,5 e o efeito é local. O que é que vai ser necessário? Bandeja ou cubanrim, algodão, álcool a 70%, agulha 13 por 4,5, seringa de 1 ml e luvas de procedimento. A gente vai conferir a prescrição médica, nome do paciente, data, medicação, dose, via e horário de administração, realizar a higienização das mãos, preparar a medicação conforme técnica, reunir todo o material na bandeja, levar a bandeja até a unidade e colocá-la na mesa de cabeceira do paciente, apresentar-se ao paciente e ao acompanhante e orientar sobre o procedimento, higienizar as mãos, calçar as luvas de procedimento, posicionar o paciente de forma adequada ao procedimento, expor a área de aplicação e definir o local da administração, fazer a antisepsia do local com movimentos firmes em um só sentido, com algodão embebido em álcool a 70%, firmar a pele do local de aplicação com o indicador e o polegar em uma das mãos, né? Então, a gente geralmente faz assim uma esticada, né, da pele para fazer essa área em que a gente vai aplicar. Introduzir a agulha paralelamente à pele, ângulo de 5 a 15 graus, com visão voltado para cima, com firmeza num só movimento, né? Então, algumas pessoas ensinam que a técnica que você vai aplicar a via intradérmica é como se você segurasse a seringa como um lápis, né? Então, você vai quase rente à pele. A elevação é muito pouca, né? Você está esticando aqui e vai elevar como uma caneta e vai elevar pouquinha coisa na administração. Avançar a agulha através da epiderme aproximadamente 3 milímetros abaixo da superfície da pele. Então,
fica só no cantinho da pele mesmo, né? Não vai pegar mais profundo do que isso. Injetar o líquido lentamente, observando as condições do paciente e a formação da pápula, né? Vai formar uma pápula que vai dizer o que você quer saber, né? O tamanho daquela pápula, a cor, vai dizer a interpretação que vai ser realizada. Retirar a agulha lentamente, com movimento rápido e único, depois de apoiar um dedo no canhão da agulha. Fazer ligeira compressão no local com algodão sem friccionar. Após a execução do procedimento, colocar a seringa na bandeja, recolher material utilizado, deixando a unidade em ordem, descartar imediatamente materiais perfuro-cortantes em local apropriado, adotando os cuidados de biossegurança. Retirar as luvas e descartar em recipiente apropriado, realizar a higienização das mãos e checar a medicação no prontuário do paciente e registrar reações adversas. Via subcutânea. As injeções subcutâneas são administradas dentro do tecido subcutâneo, compreendido abaixo da derme e acima do tecido muscular. A absorção é comumente lenta, sustentada e completa. A velocidade de absorção irá variar de acordo com o sítio de infusão. Não devem ser aplicadas em locais com tecido anormal, presença de lesões, cicatrizes ou queimaduras. A absorção pode ser lenta e incompleta quando aplicadas em um paciente com edema. Deve-se atentar para o aparecimento de edema, rubor e dor, abscessos, embolias, lesão de nervos, necrose provocada por injeções repetidas no mesmo local, formação de tecido fibrótico devido à injeção de volume excessivo, introdução do líquido em velocidade rápida ou injeções repetidas em um mesmo local e má absorção do medicamento quando não houver colaboração do paciente. Volume a ser ministrado de 0,5 a 1,5 ml, não mais do que isso. Possui um efeito sistêmico, pequenas doses, o equipamento utilizado vai ser uma seringa de 1 ou 3 ml, agulha de 13 por 4,5. Locais de aplicação, né? Então, a gente tem essa região aqui no posterior do braço, no abdômen e nas coxas, né? Aqui nas costas também, né? E na parte das costas, na parte quase da sacra, né? E aí, a gente vai ter todas aquelas etapas de conferir prescrição, higienização das mãos, preparar a medicação, reunir o material, levar a bandeja, se apresentar ao paciente, realizar a higienização de novo, calçar as luvas de procedimento, posicionar o paciente de forma adequada, escolher a região adequada para a aplicação e definir o local da administração, fazer a antisepsia do local com algodão embebido a álcool a 70%, com movimentos circulares ou firmes em um só sentido, com atenção na questão de vacina e de insulina. Não é necessário fazer antisepsia do local com algodão e álcool a 70%, né? Outras coisas pode ser necessário, mas insulina e vacina a gente não faz isso. Segurar a seringa, aliás, desprezar o algodão e colocar outro seco entre os dedos mínimo e anular, aqui, da mão não dominante, segurar a seringa preparada com a mão dominante, realizar a prega cutânea com dedos polegar e indicador com a mão não dominante, introduzir a agulha 13 por 4,5 perpendicularmente entre a pele, atingindo o tecido subcutâneo com um movimento rápido e único. Fixar a seringa com uma das mãos e aspirar tracionando o êmbolo com a outra mão para verificar se algum vaso foi atingido. Injetar o líquido vagarosamente e observar as condições do paciente. Retirar a agulha com movimento rápido e único, enquanto coloca-se bola de algodão seco no local da aplicação. Fazer leve compressão no local com algodão seco, sem massagear.
Após a execução do procedimento, a gente coloca a seringa na bandeja, recolhe o material, descartar os materiais perfuro-cortantes no local adequado, retirar as luvas e descartar em recipiente apropriado, realizar a higienização das mãos e checar a medicação no prontuário do paciente e registrar as reações adversas. Observação: realizar rodízios nos locais de aplicação da insulina por ocorrência de lipodistrofia, né, que é a distrofia do tecido do tecido adiposo, né? Então, a gente tem que fazer o rodízio das áreas. Locais mais indicados para a aplicação de medicamentos por via subcutânea: face externa do braço, face externa da coxa, parede abdominal, região escapular e região glútea superior. Se puder segurar 5 centímetros de tecido, inserir a 90 graus. Se puder segurar 2,5 centímetros de tecido, inserir a 45 graus. Tecido subcutâneo é extremamente sensível a soluções irritantes e grandes volumes de medicamento. Após a aplicação de insulina ou heparina, o local não deve ser massageado. Na administração subcutânea, é muito raro furar um vaso sanguíneo, por isso a aspiração não é necessária. No caso de anticoagulante, não é efetuar a aspiração, pois poderá causar hematoma em vacinas, e em vacinas não se aspira. Situações atípicas: na presença de sinais flogísticos ou lipodistrofias, não administrar insulinas no local. Aqui uma fotinha de como é a administração subcutânea, né? Quando a agulha é de 13 por 4,5, a gente pode inserir de 90 graus, né? De forma reta. E aí é para pegar só esse tecido rosinha aqui, ó. Se for uma agulha maior, né, que é a agulha que a gente usa para intramuscular, a gente vai ter que fazer um ângulo de 45 graus, né? A gente vai fazer de uma forma perpendicular para poder atingir o tecido subcutâneo, e o intramuscular não, né? O tecido muscular não vai ser atingido. A gente vai falar agora da intramuscular. A via intramuscular é a administração de medicamento dentro da camada muscular. Geralmente são absorvidas com velocidade intermediária, mais lenta em relação à endovenosa, porém mais rápida que a subcutânea. Por isso, né, insulina. A gente tem que ter o cuidado de não deixar ser administrado na via muscular, no tecido muscular, e sim no tecido subcutâneo, porque a insulina, ela tem que ter uma ação de certa forma lenta. E se ela for para o músculo, ela vai ter uma ação muito rápida, podendo causar várias consequências, uma delas a hipoglicemia rápida, né? Então, a gente tem que ter cuidado na administração das duas vias. Um volume maior é permitido e também maior variedade de medicamentos. A seleção do local de injeção é importante, pois a escolha incorreta, principalmente relacionada com a faixa etária, pode causar danos a nervos, vasos sanguíneos e ao próprio músculo. O enfermeiro deve avaliar a musculatura, selecionar um local com músculo saudável, sem lesões ou ferimentos e que não tenha recebido medicação recentemente. Os locais para isso podem ser o músculo deltoide, o dorsoglúteo, o ventroglúteo, o vasto lateral da coxa e o reto lateral. E para essas injeções intramusculares, vai depender das condições da musculatura, do volume do medicamento, do tipo de medicamento, da preferência do paciente. Volume a ser injetado. No deltoide é até 1 ml e no ventroglúteo, dorsoglúteo e vasto lateral pode ser administrado até 4 ml. No deltoide, volume 0,5 ml, máximo a 1 ml. Posição lateral supina e sentado. Local, músculo deltoide. Vantagens: fácil acesso, aceito pelo cliente, usar torniquete, hipersensibilidade, quando há hipersensibilidade. Desvantagens: pequena massa muscular, próximo ao nervo radial e pequenos volumes. O deltoide
é muito usado, né, para vacinas, principalmente. Quando a gente vai fazendo a técnica, desde que a gente faça a técnica correta, ela não vai atingir vaso, né, não vai passar por vasos, né, então a gente tem que ter atenção nisso. Mas o deltoide é um dos locais mais seguros para administração intramuscular, né? Então a gente tem essa região desse triângulo aqui, né? Abaixo do acrômio, né? A gente conta da clavícula, abaixo do acrômio a gente tem essa regiãozinha aqui de músculo, que é onde a gente injeta, né? E administra a medicação muscular. Glúteo, né? Volume de 1 a 3 ml, máximo 3. Posição decúbito ventral. Local, músculo grande, glúteo. Vantagens, tem uma larga massa muscular e o cliente não vê. Desvantagens, próximo a nervos, grandes vasos e asepsia da região. Então, aqui, né, a gente tem o nervo ciático, que é muito conhecido e que se atingir esse nervo, né, a gente pode causar grandes danos ao paciente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo na questão da administração intramuscular no dorso glúteo, né, para não atingir esse nervo e nem os vasos sanguíneos. Geralmente, quando a gente vai fazer essa administração, a gente tem todo o cuidado de fazer uma linha imaginária, né, no meio da nádega, passando por cima e administrando no quadrante mais externo, né, mais próximo aqui, né, dessa parte de fora da nádega, para evitar justamente que entre em contato com o nervo, com vasos sanguíneos. O ventroglúteo, né, essa partezinha aqui lateral, né, do meio, digamos assim. Volume lateral e supina. Local, músculo glúteo médio e mínimo. Vantagem, longe de nervos, longe de grandes vasos. Definir anatomicamente. Grande massa muscular e desvantagens, precisa de um treinamento. Essa aqui seria considerada a melhor região. No entanto, não é tão fácil a gente conseguir administrar assim, porque tem toda uma técnica, né? Para poder identificar essa partezinha aqui de músculo, né? Para ser administrado no local correto, não ser administrado em tecido subcutâneo, por exemplo. Existem técnicas, né, que falam de você fazer a medição e você fazer tipo um V na medição aqui, nessa parte, né, como está mostrando aqui, e aí você delimita esse V e coloca no meio, né, e faz essa administração exatamente como está aqui. Vasto lateral da coxa, né, volume de 0,5 ml e máximo de 1 a 2 ml. Posição supina, sentado, localização, músculo vasto lateral. Vantagem, larga massa muscular. Indicação para criança RN, várias injeções livres de nervos. E a desvantagem, precisa de um treinamento. O vasto lateral é muito utilizado para a administração de vacinas em crianças, em bebezinhos. A gente utiliza o vasto lateral da coxa. E aí o popzinho, né? Conferir prescrição médica. Aliás, material necessário, bandeja de banhinho, algodão, álcool 70%, 3 a 5 ml, agulhas 35 por 7, 25 por 7, 25 por 8 e a 20 por 5,5, o medicamento e as luvas de procedimento. Conferir prescrição médica, nome do paciente, data, medicação, dose, via e horário. Realizar a higienização das mãos, preparar a medicação conforme técnica, reunir todo o material a ser utilizado, levar a bandeja até a unidade, apresentar-se ao paciente, higienizar as mãos, calçar as luvas de procedimento, colocar o paciente em posição confortável conforme a região escolhida, deltoide, vasto lateral da coxa, ventroglúteo ou dorso glúteo, sem expor desnecessariamente, fazer incepcia do local com algodão embebido em álcool a 70%, com movimentos circulares ou firmes em um só sentido, esse para secar,
Lembrando que vacina não faz mais isso, né? A gente não faz mais antisepsia e nem aspira no deltoide. Se for outro medicamento, se for outras regiões, a gente faz sim. Desprezar algodão e manter outro seco entre os dedos, minimizando lá na mão não dominante. Segurar a seringa horizontalmente com firmeza com a mão dominante. Retirar o ar da seringa e agulha antes da aplicação. Fixar o músculo com o polegar e o indicador da mão. Introduzir a agulha no músculo com movimento único e rápido, ângulo de 90 graus, mantendo esta mão na seringa. Retirar a mão do músculo, aspirar, tracionando o êmbolo da seringa lentamente com a mão dominante e certificar-se de que não atingiu nenhum vaso sanguíneo. Injetar lentamente o conteúdo da seringa, retirar a agulha com um movimento rápido e único, fazer ligeira pressão no local da punção com bola de algodão seco. Após a execução do procedimento, recolher o material utilizado, deixando a unidade em ordem. Descartar imediatamente materiais perfurocortantes no local apropriado, adotando os cuidados de biossegurança. Retirar as luvas e descartar em recipiente apropriado. Realizar a higienização das mãos e checar a medicação no prontuário do paciente e registrar reações adversas. Observações. Observar a integridade e tamanho do músculo, escolher a agulha, comprimento e o diâmetro compatível com a massa muscular e solubilidade da medicação, músculos indicados e o volume permitido em adultos são região dorsoglúteo, quadrante superior externo, como eu expliquei para vocês, né? É o ideal que seja o mais externo possível para evitar o contato de nervo e vasos sanguíneos, e pode ser um volume de até 5 ml. Região ventroglútea, até 5 ml, deltoide, até 3 ml, e baixo lateral da coxa, até 3 ml. Realizar rodízio nos locais de aplicação quando administradas com frequência. Medicações anti-inflamatórias aplicam-se na região glútea. E para a administração de vacinas, não se recomenda a antisepsia da pele, bem como não requer paramentação especial para sua execução, exceto o uso de luvas de procedimento, quando o profissional apresenta lesões abertas com soluções de continuidade nas mãos. E as situações em situações atípicas. Evite aplicar no membro afetado do paciente mastectomizado e ou com fístula arteriovenosa. Evite aplicar em local com dor e ou endurecimento do músculo e ou com presença de sinais flogísticos. Caso atinja algum vaso sanguíneo durante a aspiração, desprezar todo o material e reiniciar todo o procedimento. Né? Então, a gente termina por aqui a aula de hoje, né? A gente falou da administração de medicação via oral e a gente iniciou a parenteral falando da intradérmica, subcutânea e a intramuscular. E na aula que vem a gente vai falar sobre a intravenosa e a administração tópica e a inalatória. Peço desculpa a vocês pela oscilação da internet, né, que hoje está bem complicadinha, mas deu certo. Depois eu vou mandar o material para vocês. Eu vou reunir todos os materiais num canto só, e aí eu vou disponibilizar esse link para vocês. E a gente ainda tem mais 3 aulas, a gente vai falar mais sobre isso. É isso, gente. Boa noite.